Olá, vamos para mais uma aula de estatística e desta vez nós vamos falar sobre o teste de Q². Eu sou o professor Iron Dantas e essa é uma aula da disciplina de estatística aplicada à biologia 1. O teste de Q² nós utilizamos para fazer associação entre variáveis. Essas variáveis nós colocamos em linhas e colunas e utilizamos para isso tabelas de contingências. E poderemos levantar nossas hipóteses. Como os testes estatísticos todos, nós faremos a hipótese nula, levantaremos a hipótese nula, onde dizemos que as variáveis não têm associação. E a hipótese alternativa, onde nós vamos levantar que existe associação entre as variáveis. Os dados eles devem ser selecionados aleatoriamente nas nossas pesquisas. As frequências esperadas nunca devem ser menores do que 1 e nunca são inferiores, 20% das frequências nunca ser inferior a 5. Como nós iremos calcular nosso grau de liberdade, nós faremos o grau de liberdade da linha, então o número de linha menos 1, o grau de liberdade de coluna, o número de coluna menos 1, e depois nós multiplicaremos o grau de liberdade da linha pelo grau de liberdade da coluna. E depois nós iremos verificar isso em uma tabela de Q² ou através do cálculo da distribuição de Q². Nós faremos através do teste de distribuição de Q², aliás, da distribuição de Q² utilizando a planilha eletrônica e também utilizando o software. As regras de decisões são as mesmas regras que nós já utilizamos em outros testes. Se o Q² calculado ele for menor do que o tabelado, nós aceitamos H0, dizemos que não existe associação. E se o calculado for maior ou igual ao tabelado, nós aceitamos H1 e dizemos que existe associação. Normalmente eu gosto de trabalhar com o valor de P calculado, que é a probabilidade. Então, se a probabilidade for menor do que 0,05, eu rejeito H0 e aceito H1, ou seja, o erro vai ser menor do que 5%. E se o valor de P for maior do que 5%, nós aceitamos H0 e rejeitamos H1, porque o erro nesse caso é maior do que 5%. Essa é a fórmula para nós calcularmos o Q². Então, nós vamos verificar a frequência observada, calcular a frequência esperada, e a diferença entre eles nós vamos elevar ao quadrado e dividir pela frequência esperada. Faremos isso para todas as frequências observadas e depois nós faremos o somatório desse resultado. Quando os valores são pequenos, menor que 40, ou então o valor do Q² tem pelo menos 20% de classe esperada menor do que 5, então quando são pequenos nós temos que fazer a correção de IATs. E através dessa fórmula, ao invés de apenas observada menos a esperada, nós vamos colocar esse valor em módulo, subtrair de 0,5, elevar ao quadrado e dividir pela esperada. Faremos isso para todas as frequências observadas, é claro, já calculando a frequência esperada, e depois nós faremos o somatório. E aí nós teremos o valor do Q² calculado. Aqui nós temos um exemplo, suponha que em uma cidade qualquer foram coletados os dados sobre o sexo, o gênero de indivíduos com alergia a pólen. Então aqui nós temos mulheres e 10 mulheres têm alergia, 9 não, total 19, e homens, 13 homens têm alergia e 2 não, num total de 15. Então nós queremos saber a alergia nessa cidade, alergia aos pólens, ela tem relação com o gênero ou não? Então vamos fazer o teste do Q². Eu vou aqui abrir a planilha e vamos fazer isso aqui numa planilha eletrônica que eu estou usando a planilha do Google. Então aqueles dados eu trouxe para cá, aqui estão eles, 10, 9, 13 e 12, aqui estão os totais de cada coluna, aqui os totais de cada linha e aqui o total de pessoas que foram testadas. Vamos calcular as frequências esperadas. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como é que nós calcularemos as frequências esperadas. Então, observada foi 10. E qual a esperada para mulheres alérgicas? Que é essa 12,85. Como é que eu cheguei a esse valor? O total de alérgicos multiplicado pela soma total de mulheres dividido pela quantidade de todos os que foram pesquisados, que é 34. A mesma coisa aqui para mulheres não alérgicas. Observada foram 9, mas qual a esperada? Deu 6,15. Por quê? 11 vezes 19 dividido por 34.
A mesma coisa, como é que eu obtive esse 10,15? Homens alérgicos. Observado foram 13, esperava-se quanto? 23 vezes 15 dividido por 34. Mesma coisa para homens não alérgicos, observado 11, e aqui nós temos 11 vezes 15 dividido por 34. Esses valores 23, 11, 19, 15 e 34 deverão ser os mesmos. Então vamos agora fazer o cálculo do Qi quadrado. Já temos os valores observados, já temos os esperados, como nós vimos lá na fórmula. Eu vou pegar o valor observado, v menos o esperado, elevar ao quadrado e dividir pelo esperado. E depois nós somaremos todos. Então aqui eu só organizei desta forma, trouxe os valores para cá, os observados 10, 9, 13 e 2, deu o total de 34. Os valores esperados que eu trouxe dessa tabela aqui estão aqui. E vamos fazer a diferença. 10 menos 2,85, 2,85. E assim foi feito para todos eles. Depois, esse valor aqui da diferença foi elevado ao quadrado, e está aqui 8,14. Depois nós pegamos esse valor 8,14 e dividimos pela frequência esperada. Fizemos isso para todos eles, e aqui nós temos os valores 0,63, 1,32, 0,80 e 1,68. Quando nós somamos tudo isso aqui, nós obtivemos esse valor, que é o Qi quadrado calculado, 4,44. Vamos verificar se esse valor aqui ele vai corresponder à associação ou não. Para isso, nós precisamos também calcular o grau de liberdade. Então, para linhas, nós temos duas linhas menos 1, 1. Coluna, nós temos duas colunas menos 1, 1. E o grau de liberdade é simplesmente multiplicando. O grau de liberdade de linha, que é 1, vezes o grau de liberdade da coluna, que é 1. 1 vezes 1 é 1. E agora nós vamos solicitar, né, a planilha eletrônica que nos dê o valor de P, o valor da probabilidade. Como eu falei, eu prefiro fazer dessa forma do que comparar o calculado com o tabelado. E a fórmula para calcular isso é essa aqui. Neste caso aqui, da planilha que eu estou utilizando, se vocês forem utilizar o Excel, se for utilizar o LibreOffice, tem que verificar qual é o comando para calcular a distribuição de Qi quadrado. Nesse caso aqui é igual Qidist, C-H-I-D-I-S-T. Abro parênteses, o valor que eu quero testar, que é o 4,44, ponto e vírgula, e o grau de liberdade que eu calculei aqui, que é 1. Então, nós temos o valor de P calculado aqui, que é 0,035. Ou seja, podemos arredondar para 0,04. Então, a probabilidade de erro aqui é de 0,04, ou seja, de 4%. Como eu determinei que a minha probabilidade de erro era de 5%, ela está abaixo da minha probabilidade de erro. Então, eu posso aceitar H1 aqui e dizer que sim, a alergia ela é dependente do gênero, né? Homens e mulheres têm efeitos diferentes para a alergia ao pólen nessa cidade. Porém, como nossos dados são pequenos, né, nós temos que fazer a correção de IATS. A correção de IATS ela é feita da seguinte forma: nós vamos pegar esse valor aqui da diferença, colocar em módulo e subtrair 0,5 dele. E depois eleva ao quadrado e divide pela frequência esperada, que é esse cálculo que foi feito aqui. Eu encontrei a raiz, depois elevei ao quadrado somente para colocar em módulo, menos 0,05, elevei ao quadrado e dividi pela esperada. Então fiz para todos eles, para esse, para esse, para esse, para esse, e depois somando nós obtivemos o valor de 3,02. Vamos testar esse 3,02, que é esse valor que está aqui. Nós já estamos vendo que é 0,08. Como é que foi feito isso? A mesma coisa, igual que dist, o valor que estamos testando 3,02, e o grau de liberdade, que é 1. Lembrando que é 1 vezes 1 dá 1. Quando nós solicitamos isso, retorna esse valor 0,08. E aí, realmente, utilizando a correção de IATS, o erro é de 8% e nós não vamos admitir um erro de 8%, então, nesse caso, nós dizemos que não existe essa associação. Vou fazer um outro exemplo aqui.
Nós temos dois produtos, produto A e produto B, e vamos verificar se esses produtos têm preferência, né, dependendo de ser homem ou de ser mulher. Foi feito o levantamento, nós temos aqui os resultados das observações observadas, né, aqui os resultados observados. Vamos calcular os esperados da mesma forma que nós fizemos, entre esse 27 é 54 vezes 52 dividido por 104, e para os demais nós fizemos da mesma forma, e temos aqui os valores observados e aqui os esperados. Da mesma forma anterior, apenas coloquei em ordem, forma vertical, a observada e esperada, para que eu possa subtrair observada menos esperada, depois elevo ao quadrado e depois esse valor ao quadrado eu divido pela esperada. Fazendo tudo isso para todos quatro, nós temos o valor aqui de 2,47. Vamos testar esse valor? Vamos. O grau de liberdade, a mesma coisa, né? Como nós temos duas colunas e duas linhas, 2 menos 1 é 1, e duas linhas menos 1 também é 1. E 1 vezes 1 é 1. Então vamos lá. Solicitando aqui a planilha para calcular para a gente. Igual que diste, o valor que queremos testar, que é esse 2,47, que está na célula F23, e um grau de liberdade. Então nós temos que 0,116, ou seja, o erro de 11,6%, eu não vou admitir esse erro, admito até um erro de 5%. Então, não existe associação entre o gênero e a escolha do produto. Só que a gente tem que fazer a correção de IATS, nós fizemos aqui, esse valor aqui em módulo, é menos 0,05 elevado ao quadrado, menos 0,05, não, menos 0,5 elevado ao quadrado e dividir pela esperada. Fazendo isso para todos, nós temos aqui o valor de 1,84 e quando nós testamos, o erro dá 1,169, ou seja, dá um erro quase arredondando aqui de 17%. Então, também dizemos que não existe associação. E, por último, aqui nós vamos ver um outro exemplo aqui, verificar se a hipertensão ela está associada ao sedentarismo. Então, as pessoas aí que não gostam de fazer uma atividade física, vamos testar isso aqui. Isso, claro, isso foi um experimento feito, não quer dizer que se a gente repetir com as pessoas da sala, vai dar esse mesmo resultado, mas tudo bem. Então vamos lá. Nós temos as pessoas que são sedentárias e as não sedentárias e verificamos se são hipertensos ou não hipertensos. Aqui estão os dados observados e vamos calcular os esperados. Da mesma forma, esse 51,31 é 104 vezes 74 dividido por 150. Esse 22 é 46 vezes 74 dividido por 150 e assim sucessivamente. Nós já temos os valores observados e os esperados. Colocamos aqui de forma vertical para que nós possamos fazer o cálculo da frequência esperada, aliás, do Q quadrado para cada um. Depois nós vamos somar e obtivemos o valor de 5,62. Vamos testar. Quando nós pedimos o valor da distribuição de Q quadrado, nós temos que dist para 5,62 está na célula F23 e um grau de liberdade. Então, nós encontramos um erro de 0,01, podemos considerar 0,02, que é menor do que 0,05. É um erro de quase 2%. E mesmo fazendo a correção de IATS, como nós vimos fazendo, também um erro dá quase 3%. Então, nós podemos afirmar que sim, existe uma associação entre o sedentarismo e a hipertensão. E aí nós poderemos ver aqui, né, sedentário e não sedentário, nós temos uma maior quantidade, e aí podemos afirmar que sim, isso é verdade, com um erro menor do que 5%, de que os hipertensos, a hipertensão, ela está associada ao sedentarismo ou ao não sedentarismo, sendo que o sedentarismo favorece a hipertensão. Então era isso que nós tínhamos para apresentar. Vou fazer um próximo vídeo, continuando esse, onde nós vamos fazer esses mesmos cálculos utilizando o software. Então, boa aula e até o próximo vídeo.